Boa noite, meus amados. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, gente boa do Facebook, do YouTube. Muito boa noite. E nós pretendemos essa noite meditar uma palavra poderosa da parte de Deus. Antes de mais nada, queria, sobretudo para os irmãos do YouTube, falamos da importância da inscrição, de se inscrever. Para nós é muito importante para que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, ela atinja um número maior de pessoas. Nós sabemos que a internet tem a capacidade de atravessar fronteiras. Então é necessário que, na medida que haja um número maior de inscrição, a política do Facebook é essa, eles vão espalhando e depois dá o seu like e, se puder compartilhar, melhor ainda. Aí o Facebook, a sua política, vai entendendo o interesse das pessoas por aquela mensagem, por aquela pessoa. Então, se possível, nós pedimos, por gentileza, que se inscreva no canal. Você nos fará muito bem. Outra coisa que eu queria falar é sobre os pedidos, muitos pedidos de orações que nós temos. Nós temos uma pessoa internada com a coronavírus. Nós temos uma pessoa, é o tio de Iracema, o tio Luiz, e outras tantas pessoas, como o meu filho, e outras tantas pessoas estão sob ameaça, muitos contaminados, e nós contamos com a oração dos irmãos. A palavra nesta noite vai girar em torno desta bênção, deste combate que nós devemos ter e precisamos ter. Porque São Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, não são visíveis. Elas sim são poderosas em Deus. Então quero pedir a atenção dos irmãos, não para a minha pessoa, não exatamente para a minha pessoa, mas sobretudo para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é boa, a palavra do Senhor é poderosa. Essa compulsão, irmãos, no que diz respeito à pregação da palavra, esse dever que nasce de dentro para fora, esse encargo, não é uma obrigação, mas é um peso, é um encargo. São Paulo disse que, ai de mim se não pregar. E muitas vezes eu fico meditando, fico pensando na vida que nós levamos, me refiro a pregadores, pregadoras, seja o pregador afamado, seja o pregador de pouca instrução, seja a pregadora da zona rural, seja da grande metrópole, da grande catedral. Ele traz consigo um encargo que é concedido pelo Espírito de Jesus Cristo. Então, muitas vezes eu já tentei entender essa compulsão, esse dever que fica encravado dentro de nós. Aí depois, com o tempo, nós vamos compreendendo que a obra do Espírito de Jesus Cristo, que
está sobre a igreja, sobre os que temem ao Senhor. Não os perfeitos, mas os que temem ao Senhor. E quando nós nos dispomos a pregar uma palavra, seja na igreja, onde estamos no calor dos nossos irmãos, muitas vezes elogiados, muitas vezes com um bom humor que nos anima, muitas vezes eles próprios estendem as mãos, oram, muitas vezes incentivam. Parece que nós estamos vendo um se esforçando para o som ficar em boa condição, os instrumentos vão se afinando e a gente vai. Mas quando diz respeito à pregação, ela independe do local. Confesso que é muito frio estar pregando na frente de uma câmera, transmitindo pela internet, mas sabemos que é um recurso. E temos entendido que esse recurso é poderoso. É poderoso. Ele vai longe. E quando nós estudamos nas escolas de profetas, nas escolas de teologia, nós somos ensinados a discernir, a entender a mensagem que nós vamos pregar. Em alguns momentos nós pregamos uma palavra didática, quase especificamente ao ensino. Homens, mulheres que são chamados por Deus, eles muitas e muitas vezes eles são chamados para o ensino. Então há momentos na escola dominical, mesmo no púlpito, mesmo no culto à noite, muitas vezes é uma palavra de ensino sobre os princípios de Deus, sobre conduta, sobre ética, sobre como. Então a palavra didática é necessário na igreja. A maioria das vezes, e em todas as ministrações, todo tipo de ministração nós trazemos no forro, no lastro, na base, a palavra querigma. Então, o querigma é uma palavra grega que quer dizer a pregação do Evangelho da obra de Jesus Cristo. Então, na maioria das vezes, nós pregamos Jesus Cristo. Porque fora de Jesus não existe salvação. Para nada. Salvação alguma está fora. E o querigma é necessário que seja pregado. É necessário e muito necessário didaquê, a palavra de ensino, mas a proclamação do Evangelho de Jesus, a boa nova, a redenção do homem, o Cristo que encarnou, é necessário que preguemos, e em todas as mensagens, inclusive colocando como base na palavra de ensino. Nenhuma passagem das Escrituras, seja de Sansão, seja de Moisés, seja mesmo nas passagens das genealogias, só conseguimos entender. A hermenêutica que nos faz entender é baseado em Jesus. Nós entendemos por Jesus. Mas existe um outro tipo de palavra que nós somos compungimos o coração e nos levantamos para pregar, que é diferente de outras tantas mensagens, que é uma palavra profética. Todo homem de Deus, toda mulher, volta e outra, Deus o levanta com uma compulsão de espírito para pregar uma palavra profética.
Certa vez, Jesus fez o seguinte: Jesus ensinava muito na Galileia. Nós tivemos no local onde mais Jesus ensinou, e nós vimos a terra dos Gadarenos assim à distância, lá no alto. Nosso guia mostrou, ali está a terra dos Gadarenos. E Jesus teve uma atitude profética. Jesus se desvia da sua rota e atravessa aquele mar de 22 quilômetros. A terra lá em cima é bem alta. E ele vai para a terra de Gadara, ou dos Gerazenos. E para entender essa palavra profética desta noite, eu quis entender, esse não é o texto básico que eu vou ler, mas é para que nós entendamos o que é uma atitude profética, uma palavra profética, uma visita profética. E quem eram os Gadarenos ou os Gerazenos? O que me despertou esse entendimento foi que nesses dias, no áudio que nós enviamos com a palavra diariamente, me parece que a irmã Luciene leu o capítulo 6 de Deuteronômio. Se não me falha a memória, falando das promessas de Deus, quando entrares lá na tua terra, na terra que o Senhor vai te dar, e aí procederás assim, assim assado, terra que mana leite e mel. No capítulo 7, no verso 1 diz: quando eu vos introduzi na terra, que prometi aos vossos. Aí Moisés diz: vocês vão encontrar 7 nações mais poderosas e populosas do que vocês. Vocês não vão poder resistir a ela. Aí essas 7 nações que exatamente habitavam na terra de Israel, antes da sua entrada, eram os heteus, capítulo de Deuteronômio, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Esqueci um. Os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, perizeus e jebuseus. Por que eu estou lendo isso? Porque a ascendência dos Gadarenos são os gigazeus. Eu queria falar um minutinho antes de andar na palavra, para que entendamos a palavra profética. Então, os gigazeus eram um povo que habitava a terra, e o significado desses era o povo da lama. Povo, o significado de gigazeu, que são os ascendentes de Gadara. E Gadara fazia parte de um complexo de 10 cidades, que era Decápolis, 10 cidades, que essa população foi conquistada pelo Império Romano depois de vencer Alexandre. Ficou sob o domínio do Império Romano, mas realmente foi Alexandre o Grande que conquistou. E os gigazeus, povo da lama, povo para baixo, desacataram, foram permanecendo, e mesmo com o estabelecimento da colônia do Estado de Israel, naquela época, eles desacatavam porque era o único povo no solo de Israel que criava porcos. Espiritualmente tinha um significado muito forte.
Aí diz que quando Jesus atravessa o mar, e quando ele desce do barco, logo sai do barco, logo sai dos sepulcros uns evangelhos dizem que são dois endemoniados, mas para nós o que conta agora não. O que conta não é se era um ou se era dois. Certamente era dois. Mas dá destaque para a obra de Jesus Cristo. E com aquela ferocidade ele diz: vieste nos perturbar antes da hora. Mas o texto diz que eles vieram dos sepulcros, saindo dos sepulcros. E Jesus, muito tranquilamente, pergunta quem era eles. Eles disseram que era uma legião, não era pouco. Que estava, aquele ambiente era ambiente de sepulcro, de morte. Eu quero dizer, fazendo até a afirmação, que nós estamos avizinhados por sepulcros nesses dias. A morte é o nosso vizinho. A morte nesse país, no mundo, mais particularmente no nosso estado de Pernambuco, tem se intensificado esse poder da morte, e Jesus vai lá. Somente com esse objetivo: de anular a morte daquele moço, a perturbação e os demônios. E diz o texto que quando aquela população veio, viu ele assentado, bem vestido, capítulo 5 de Marcos, e em perfeito juízo. Uma visita profética, que é que nós estamos aqui fazendo nesta noite. Nós temos colocado o joelho no chão para ministrar essa palavra. É para que seja debelada, destruída, o espírito fúnebre, o espírito do sepulcro de nossas cidades, de nosso estado, de nosso... Aí ele diz: eu vou te seguir. O homem de Gadara diz: eu vou te seguir. Jesus: não, meu filho, vai contar aos teus como Deus teve misericórdia de ti. Aí ele contou os deles e contou mais em toda a Decápolis. Porque quando um homem é libertado, quando alguém profetiza é libertado, muitas outras pessoas são libertadas. E é isso que eu estou fazendo nesta noite. Eu queria pedir encarecidamente que você abrisse. Eu digo encarecidamente pela importância do texto. Êxodo capítulo 6, verso 9. Êxodo 6, verso 9. Eu vou, antes de ler o verso 9 do capítulo 6, eu quero dizer que esse povo se comportou não segundo as expectativas de um crente, de crentes verdadeiros. Não era um povo ruim, não era um povo incrédulo, não era um povo mau. Porque no capítulo 4, no verso 31, no último verso, diz que quando Arão e Moisés vêm lá de Midian e traz as notícias que Deus o visitou, trazendo a notícia que Deus visitou e lembrou do seu povo e ouviu o seu gemido, diz que eles se postraram, creram e adoraram. Capítulo 4. Aí o inferno se levanta na figura de Faraó, começa aquela luta,
aquela opressão. Quem mais sofria eram os capatazes, porque os capatazes eram como os líderes, era do povo de Israel, que eles tinham que dar uma produtividade, era para matar mesmo, coisa de escravo. E os capatazes, que eram do povo de Israel, vinham dar as notícias, vocês têm que produzir mais. Eles sofriam e o povo foi ficando oprimido. Quando chega o capítulo 6, Deus diz para Moisés, Deus fala assim para Moisés, Moisés, você vai lá falar para o povo, meu povo, não era nem meu povo que ele considerava, era descendente dos patriarcas, que eu vou, é o que nós precisamos nesses dias, por isso que eu digo que é uma palavra profética, e Moisés, que eu vou libertar eles com braço forte, eu vou libertar eles. Eu vou exercer juízo naqueles que fizeram mal a eles. Eu ouvi o gemido deles. Os 5 primeiros versos do capítulo 6. Mais do que isso, Moisés, a Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, eu me revelei como El Shaddai, como Todo-Poderoso, mas a vocês eu vou me revelar pelo meu nome, Jeová. Eu prometi a terra a eles, vocês não têm terra, são escravos. Eu vou lhe dar uma terra boa, que prometi a Isaac, Abraão e Jacó. Eu vou tirar vocês dessa escravidão. E acima de tudo, eu serei o Deus de vocês. Vai lá, Moisés, fale para eles. Irmãos, você que está me ouvindo, Deus manda falar para você. Não foi o Almir que foi falar, não, irmãos. Não foi o Almir. Eu sou muito pequeno. Nem foi o filho de Almir. Nem foi o que eu julgo brilhante, o Guilherme. Também julgo com muitas virtudes o Mardônio. Mas não foi eles. Foi alguém chamado Moisés, que Deus havia escolhido. Aí no verso 9 chega para eles, vai lá e dê essa notícia para eles, que era para eles pular na ponta dos pés. Aí Moisés vai. Eu vou ler o verso 9. Assim falou Moisés aos filhos de Israel. Falou o quê? Os 5 versos que eu citei de vocês. Eu vou libertar. Eu me revelei pelo meu nome, Jeová. Eu vou tirar vocês desse sofrimento. Eu vou dar uma terra a vocês. Eu vou ser o Deus de vocês e eu vou julgar quem fez isso com vocês. Aí o verso 9. Assim falou Moisés aos filhos de Israel. Veja o que diz a sequência do verso. Mas eles não deram ouvidos por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Eles estavam tão ansiosos. Ansiedade cega. Enquanto meditava ontem, e o que foi me confirmando, era 10 da noite, eu falei com Isabel, que ela acabara de vir da UPA com sua criança. Disse Isabel, que a médica lhe disse, mãe, isso não é outra coisa, senão ansiedade. O menino está ansioso.
Eu estava falando com um rapaz, nesses dias, um rapaz de 36 anos, casado, bem casado, um casal bem bonito. Aí eu perguntei, e a esposa? Semana passada. Ele mora em outro estado. E a esposa, como é que está? Diante dessa situação, dessa pandemia. Ela teve algum sintoma? Aí ele disse, teve. Eu disse, qual o sintoma? Teve sintoma? Misericórdia. Ele disse, cansaço. Aí eu disse, misericórdia, mas é coronavírus? Ele falou, não é. É ansiedade. Quando ela fica ansiosa, ela fica cansada. O povo não era ruim, o povo de Israel. Não era que o povo era incrédulo, não era incrédulo. O povo estava ansioso. Tem várias versões, uma mais profunda do que a outra. Você pegar as várias versões que diz esse texto, e tem um texto, esse que está aqui na minha Bíblia, diz assim: assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvido por causa da angústia de espírito, da dura servidão. Angústia, o medo, o pavor da morte que bate a nossa porta. Por isso que eu falei do gadareno, do sepulcro. Se viu o sepulcro, ele veio do sepulcro. Seu ambiente de habitação era o sepulcro. As imagens do jornalismo, milhares de sepulcros abertos. Essa ansiedade, esse espírito de ansiedade. E eu quero dizer, eu tive esse dom. E são poucas as pessoas nesses dias que não perderam o sono. Vocês vão de concordar, vocês que estão me assistindo, vão de concordar. Por causa, irmãos, muitas vezes nós temos uma palavra. Eu estou aqui ministrando para você. Sei que mais ou menos quem está online, sei que, não imagino aqueles que, à distância que estão, mas pelo Espírito você está bem próximo a mim, porque não é a minha palavra, é uma profecia da palavra de Deus, para debelar, para colocar em retirada todo espírito de ansiedade. Porque nós temos recebido muitas mensagens. Nós tivemos as dolorosas notícias da casa da família Diniz e outras tantas notícias. Ainda mais a intensidade de notícias da internet e dos jornais, telejornais. Aí a alma fica angustiada. Aí nossa alma não aguenta, a adrenalina é liberada. Eu quero dizer uma coisa para você, para a gente poder orar. Quando Adão, você pode prestar atenção nisso, havia uma sentença contra Adão se ele, qualquer homem, pecasse. O pecado traz a morte. Mas, quando ele pecou, Deus não matou ele fisicamente. Ficou coisa para o futuro. Foi entregue a Jesus.
somente tirou ele do ambiente. O ambiente do Éden era um ambiente de paz, de presença de Deus. Aí quando tira Adão do seu ambiente, ele agoniza. Tanto assim que diz: cardos e espinhos nascerão, e com o suor do teu rosto, agonizando, você vai levar os seus dias. Nós temos, e esse é o propósito da palavra das nações, voltar para o ambiente de Deus. Se não ficar agonizando. Quando a gente sai do ambiente da presença de Deus, a gente agoniza. Como é que a gente mata um peixe? Tira ele do ambiente dele. Já prestaram atenção? Quando tira ele do ambiente dele, ele fica agonizando. Como é que a gente mata uma árvore? Não precisa nem cortar. Arranca ela da terra. Ela agoniza, ela murcha. A ansiedade murcha. Se tranca. Quero ir mais longe. Quer ver um ser que agoniza? É quando o homem deixa a sua casa. Muitos que estão fora imaginam que ele está bem. Ainda que aparente estar bem. Quando ele deixa a sua companheira, deixa os seus filhos, deixa o aconchego do seu lar, ele agoniza. Porque ninguém lhe oferece aquilo que a sua família, que enlaçou-se na presença de Deus, lhe oferece. Existe uma passagem bíblica muito interessante. Eu não quero aumentar o tempo, hoje é semana. Eu sei que muitos irmãos precisam repousar. Mas tem uma passagem bíblica que o povo estava numa aflição tão grande. Parece 2 Reis, capítulo 7. O povo estava numa aflição tão grande, tão grande, tão grande. Mas não era um problema de seca. Ao ponto de as mulheres fizeram pacto para comer os seus filhos. Tão grande era a crise. Mas não era um problema em virtude da seca e da fome. Dessa vez não foi. É que eles foram cercados pelo exército sírio. Irmãos, quando eles eram cercados, para... Eles vinham com seus palácios. As tendas eram semelhantes a palácio, com toda a riqueza, com toda a abundância, e cercava a cidade. Ali ele passava 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, e aquele povo nem entrava nem saía. Eles iam morrendo esfameados. De repente o rei pergunta para 2 mulheres, a mulher vai fazer queixa para o rei, aí ela diz o seguinte, ele diz: de onde eu vou te acudir? Se o Senhor não te acudir, quem vai acudir? Ele estava agonizando. Aí quando era uma barbaridade a ponto de comer os filhos, quando o rei soube, disse, e ele faz um juramento dizendo que naquele dia o pescoço de Eliseu não ficaria sobre sua cabeça. Eliseu estava reunido com os anciões e disse: o filho do homicida mandou me tirar a cabeça. E quando chega diante dele os seus soldados, o seu secretário, chega diante de Eliseu para lhe tirar a cabeça. Aí Eliseu diz: assim diz o Senhor, amanhã a essas horas vai ter uma mudança tão grande, uma mudança, que vai vender-se uma porção de trigo por uma ninharia, que era muito caro por causa da escassez.
Ele disse, um pouco de esterco vai custar tanto, e o de farinha, de cevada, vai custar quase nada. Aí aquele que era o secretário do rei, diz que o braço do rei se apoiava nele, disse, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, isso aconteceria? Ele estava agonizando. E Eliseu teve uma palavra profética, como Moisés teve uma palavra profética. E no outro dia, na madrugada, o Senhor mandou um terremoto, um trovão tão bravo, que eles saíram dizendo, vem destruir tudo a gente. E deixaram toda a riqueza, 24 horas depois. E diz o texto, que aquele homem que foi incrédulo foi pisoteado. Porque não crê. Você que está ouvindo essa palavra, confira o seu coração, se o seu coração é incrédulo. Porque o povo de Israel era um povo que estava oprimido, estava com ânsia. E nós queremos resistir. Nós acatamos toda a recomendação médica. Nós acatamos a recomendação sanitária que diz que o melhor é ficar em casa. A recomendação diz que o melhor é usar máscara e lavar as mãos constantemente. A recomendação sanitária nós seguimos ao pé da letra. Mas sabemos que esse vírus não só diz respeito à ciência. Porque no capítulo 7, onde nós iniciamos Deuteronômio 7, Deus diz assim, se ele seguisse a palavra, nenhuma daquelas doenças de perturbação que colocou sobre os egípcios viria sobre ele. E eu quero repreender todo o vírus, toda a ação diabólica, porque ele entra. Ele entra com os interesses financeiros, com as sem vergonhice, a roubalheira, perturbando, desestabilizando os governadores e presidentes, que não estou defendendo ninguém, mas toda essa desorganização, e cada dia mais vai revoltando o povo vai ficando mais ansioso, além da doença, além do vírus, e nós dizemos em nome de Jesus, nós te repreendemos, e da mesma sorte que o Senhor deu o destino ao espírito de Gadara sobre os porcos e lançou no meio do mar, nós te repreendemos em nome de Jesus. Nós queremos repreender em nome de Jesus toda ansiedade que está impedindo o nosso crer, como impediu os israelitas lá no Egito. Nós queremos debelar, queremos frustrar, queremos desfazer. Não pelo meu poder, Senhor, mas pelo poder do nome de Jesus, porque não há salvação em nenhum outro. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda sorte de males. Queremos orar neste preciso momento pela vida do Luiz, que está no hospital internado. Pela vida do meu filho e da minha nora. Pela casa de Nise e do Vitinho. Pela casa do Cristiano, de Maria e de Letícia e de Sofia. Visita a casa de Mauriceia, tira toda a ansiedade. Traz alegria, libera os pulmões para te render glórias à casa de Maria e de Bruna, como de Isabel,
como de Patrícia e Kainan e Kailane e meu amigo França. Toma nesta hora, Senhor, Miranda, lhe gerando salvação, como também na vida de Djalma, como na casa de Janeide Luzia, com suas filhas, com a sua neta. Toma, Senhor, a vida do Érico, guarda o Érico no seu trabalho, como Ana Daniele, meu pai, e Pedro e Isabel e Manuela. Toma, Senhor, a vida, Senhor, de Iracema lá em Paudalho, como Salete, Senhor, que restaura. Senhor, nós ligamos espiritualmente as nossas mãos para visitar cada casa, Senhor, porque Tu não tem problema com distância. Tu és, Senhor, onipresente, Tu estás presente em todos os lares. E agora eu quero, em nome de Jesus, que também inclua, Senhor, a vida de Lícia e do Eliezer. Toma, Lícia, restabelece, tira a ansiedade de Paulo Hipólito. Toma, Roberto, Senhor, lá na Fortaleza. Como Marina, toma nossa irmã Marina, segundo a Tua boa mão. Em nome de Jesus Cristo, todos os irmãos. Haja uma noite tranquila. Em nome de Cristo Jesus. E Deus abençoe você. E Deus abençoe você do Facebook. E do YouTube. Aquele que crê em mim não será frustrado, disse Jesus. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação. Essa salvação é abrangente. Sabemos que vamos um dia. Eu quero, neste momento, unido como que ligando as mãos, pela vida de Josiane e de Eliel. Senhor, guarda do vírus, guarda dos maus intencionados. Toma, meu Pai, o Marcelo que está naquele leito e levanta em nome de Jesus. Senhor, tira toda essa polarização dos crentes que estão se ferindo por causa de discussões fúteis que não levam a nada, esquecendo que breve o Senhor virá. Receba o meu abraço. Receba meu forte abraço. Em nome de Jesus Cristo. Nada de ansiedade. Boa noite.